Boa noite, igreja. Paz. De Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Podeis sentar. Amém. A defesa é interessante porque você tem que estar tipo Velho Oeste. Você tem que estar com a cartucheira sempre cheia, pronta para disparar. Isso é bacana, porque bota a gente sempre alerta. Com todo mundo. Isso é legal, porque obriga a gente a estar sempre estudando, preparado e tal. Mas mais do que isso, quando a gente está aqui, eu acredito que vocês também, conforme vai se enrolando o culto, assim, você vai sentindo e você vai... Então, por exemplo, quando o pastor Gilson falou para eu trazer a palavra hoje, eu estou preparando um devocional para amanhã. Aí eu falei, vou usar o devocional de amanhã. Mas a gente sempre pensa assim, será que é a vontade do homem querendo usar o devocional? Ou será que... Aí a gente começa a pedir confirmação, né? Assim, não quero falar o que eu quero falar o que ele quer que eu fale. E aí a pastora André abriu o culto falando dos olhos espirituais. E a palavra que veio para mim foi Marcos 10, 46, que é Bartimeu. Aí a primeira coisa foi essa. Aí depois, cantou Me Refaz. Aí eu me lembrei de uma pessoa falando assim, eu não canto, eu não pôr esse louvor, não falo desse hino, porque eu tenho muito receio. Me quebra. Aí eu falei, não entendeu nada de Jeremias 18. Faltou visão espiritual. Porque o melhor lugar que tem para a gente ser quebrado é na mão do olheiro. Porque a palavra vai dizer em Jeremias 18 que Jeremias está preocupado com a situação de Israel, o que está acontecendo e tal. E ele vira e ele, preocupado, questiona Deus, e Deus vira e fala, levanta e desce a casa do olheiro. Jeremias vai até a casa do olheiro e ele pergunta, não posso eu fazer isso, fazer um vaso novo? Então o melhor lugar que é para a gente quebrar é na mão do olheiro. Aí veio indo. Aí depois eu falei, pouco tempo atrás eu falei de Eliseu, 2 Reis, 1 Reis, capítulo 6, que fala do servo de Eliseu, que não viu os exércitos, as carruagens. Eliseu vira e fala, calma, quem está com a gente pode mais. Mas mesmo assim ele ora para que os olhos de Eliseu sejam abertos, os olhos do servo de Eliseu possam ser abertos, e ele possa ver as carruagens de fogo e tal, e o exército do Senhor. Então eu acho que, na verdade, hoje eu consigo enxergar um pouquinho mais, e eu vejo que a cada vez que passa, a gente vai abrindo um pouco mais esses olhos espirituais e a gente vai vivendo. Então vamos para Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, filho de Timeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Primeira coisa legal no Evangelho de Lucas tem essa história, no Evangelho de Mateus tem essa história. Mateus vai dizer que eram 2 cegos. E tem gente que vai pegar isso e falar, tá vendo como é que não se confirma? Quantas vezes a gente faz uma festa, faz algum negócio, alguém conta a história, e eu falo, estava lá, fulano também estava. E vamos combinar, Jesus curou muito mais do que 2 cegos, curou multidões e multidões. Então, o legal aqui é o seguinte, Bartimeu, filho de Timeu, ele era cego. E aí a gente tem um problema. O cego vivia à margem da sociedade. A gente está falando de visão espiritual. Talvez você que esteja aí no online, falte essa visão espiritual. A gente quer tomar posse da cura, mas a gente não tem essa visão espiritual. A gente não acredita realmente que existe carruagem de fogo, que existe o exército do Senhor. A gente tem que trabalhar a nossa fé. Bartimeu está sentado e ele é cego. Ele é mendigo. Ele tem a capa dele que legitima a ter uma identidade de cego, de mendigo, que vive à margem da sociedade para receber esmola. Quantos de nós não estávamos cegos? E quantos ainda não estão
cegos diante do potencial do que Deus pode fazer. Às vezes eu tenho a minha cegueira no momento de ira, no momento de raiva. Às vezes eu tenho a minha cegueira no momento em que eu quero bens materiais, quero meus celeiros cheios. Às vezes eu tenho a minha cegueira quando eu escuto um hino e viro e falo, não quero que me queira isso, me quebra. Me quebra quantas vezes for necessário. Se for na mão do Senhor, que bênção poder ser quebrado quantas vezes for necessário. Só que continua, vamos para o 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, chama pelo nome messiânico, tem misericórdia de mim. Vamos lá, tu está ouvindo um maluco falar de Jesus para você. Você está ouvindo um louco falar, porque as coisas do Evangelho são coisas de maluco para quem não acredita no Evangelho. Mas a gente escuta falar desse Jesus, a gente escuta falar dos milagres, a gente ouve os testemunhos, mas a gente não grita. Mesmo a gente que vive, que já tem um pouquinho de olho aberto, eu brinco dizendo que o meu olho ainda é de japonês, é pequenininho, é fechadinho, mas já está começando a ficar aberto. Mas a gente, se a gente que tem os olhos espirituais, se a gente que vem para cá, e vou te falar, às vezes a gente chega no culto cansado. A gente chega no culto e o primeiro louvor que a gente escuta é assim, Senhor, eu quero sentir a Tua presença. E de repente, comigo, pelo menos é assim, quando eu venho cansado, às vezes eu venho no azeite já, mas tem vezes que eu venho cansado. E aí eu começo a pedir, Senhor, eu começo a orar, começo a falar, e de repente, volta a reacender, volta a acontecer. Porque é um momento de cegueira, é um momento que o mundo está aqui. Hoje eu fiz hambúrguer, tomei banho, estou com cheiro de carne, eu só pegava a mão, botava assim e falava assim, esse é o cheiro podre da minha carne. Porque o cheiro de carne, mesmo temperado, é um cheiro ruim. Eu falei, esse é o cheiro do meu pecado. Aí eu comecei a me lembrar, que é viagem. O bastileiro me olha e fala, e ouvindo que era Jesus, ele não viu. Por que a gente tem que às vezes ser como Tomé, querer ver para crer? Quero apertar as chagas. Ele ouviu, ele sabia quem era. Quantas vezes a gente escuta o testemunho de pessoas curadas e a gente ouve e a gente continua cego. Hoje no clube estava lá velejando aquele cara que a gente orou por ele aqui, que lá no início o diagnóstico era um diagnóstico ruim e foi o último a sair do clube. Não parava, o sol se pondo e ele lá, vai ficar até de noite, incansável. Por acaso é o aniversário dele amanhã. E aí continua, vamos para o 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que acontece? A gente tem vergonha de sustentar o nome de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo em nossas vidas. E a palavra vai dizer que aquele que não me reconhece, que não me declara como seu suficiente Salvador, será lá em cima também desconhecido de mim. E muitos os repreendiam, os religiosos eram os que repreendiam ele. Talvez, porque a palavra não diz isso, os próprios discípulos, como fizeram com a mulher do fluxo de sangue. Não, deixa o mestre, para. As pessoas que olhavam para ali viam um mendigo, viam um cego, alguém que naquela sociedade era alguém à margem da sociedade. Quantas vezes você não ouviu uma palavra que a gente diz que é a palavra maldita? Aquela palavra que você está bem, teu dia está bem, você está tranquilo, e de repente vem uma palavra que te atravessa e você pegou uma topada. Carinho deu uma topada outro dia, hoje eu dei, foi castigo, na frente dela. Porque no dia que ela deu a topada, eu falei, calma. Aí hoje eu dei a topada, eu falei, ai, é isso, aí ela falou, dói, eu falei, foi uma vingança próspera. Então assim, o que acontece? Quantas vezes a gente não está no azeite e a gente não vem alguém? E cara, Efésios 6 diz isso. A nossa luta não é contra a carne, é contra principados e potestades. Não é um amiguinho que quer te tirar do azeite, que quer te tirar da unção. É um amiguinho que está sendo usado pelo coisa ruim para te tirar da unção. E aí você para e fala, pô, não é ele não, coitado, não sabe. Mas quantas vezes a gente é repreendido e se cala? Quantas vezes eu não tenho que tomar decisões
que se eu me posicionar, eu estou perdendo o manjar do faraó, lá dos deuses, dos vários deuses. Quanto vale a tua dignidade pessoal? Quanto vale o teu caráter cristão? Que a tua dignidade pessoal diante do caráter cristão não vale nada. Isso é forte. Você chegar e falar, não vou estar ali naquele local, mesmo sabendo que aquele local é um local de network, é um local importante, é um local ruim, mas que tem ali algo que não edifica a palavra, não tem algo verdadeiro. Você se posiciona e fala, não é local para eu estar. Tem um preço. Tem. E eu vou te falar, o preço que tiver não se compara com Isaías 53. Glória a Deus. Moído no madeiro por nossas iniquidades, mudo, pagou os nossos pecados. Eu tenho certeza, eu posso afirmar, sem medo nenhum, sem pretensão nenhuma, pela palavra, que quando a gente se posiciona, é Jeová Jirá que vai chegar e vai encher os nossos celeiros. Quando a gente se posiciona, é Jeová Rafá que vai te curar onde for. A gente não precisa se curvar, e foi o que o Bastião fez. Ele não se curva, pelo contrário, em outros evangelhos vai dizer, berrava e gritava mais alto e mais alto. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos para o 49. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Jesus escuta. Ele é o nosso intercessor. Ele recebe de forma misericordiosa a gente da maneira que a gente está. Você vê que é um texto tranquilo, mas talvez a gente precise de um pouquinho de olhos espirituais para entender esse texto tranquilo. Eu mesmo peguei hoje para fazer o devocional, eu nunca tinha verificado tantas nuances que existem, por isso que eu comecei com Romanos. É pelo ouvir a palavra e a palavra de Deus, que é a espada do Espírito Santo, que está também em Efésios, dentre as armaduras que nós temos. O Rogério pegou brilhantemente sobre isso, usado por Deus. Então, quando a gente pega e olha, Jesus é misericordioso, ele ouviu na multidão e falou, pô, chama ele. Porque não existe perfeito, não existe eleito, no sentido de ele é melhor do que o outro. Jesus nos recebe do jeito que nós estamos, mesmo que cegos, sem ainda um enxergar do espiritual. E aí ele recebe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Olha que barato agora, 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Para. Na Nova Versão Internacional diz que ele, largando a sua capa, lançando de si, largando a capa, o cara é mendigo. O que legitima a pedir é a capa que ele tem. Ele só tem a capa. Ele sabia que Jesus ia curar ele. Ele acreditava que Jesus podia curar. Sim. Mas ele pode afirmar que ele tinha certeza, como os meninos, quando entraram na fornalha, e essa lição eu já aprendi, Daniel não estava lá dentro, o quarto homem era o Espírito Santo, era Jesus, e assim, eles tinham certeza do que ia acontecer? Não, mas a fé é a certeza do que a gente acredita que vai acontecer, mesmo sem ter materializado. Aleluia. Ele larga a capa. Gente, o pastor falou hoje do jovem que fazia tudo. Não, eu oro, eu faço, eu cumpro todos os mandamentos. Uma coisa não te falta. Vende tudo que tu tem, larga tudo que tu tem e vem para mim. Não, aí não. Ele largou tudo que ele tinha. Ah, mas uma capa não é nada. Não é nada para você que tem um pouco mais. Para ele que só tem a capa, que é a justificativa do pedir, é tudo. E ele larga tudo. Uma moeda, para você, talvez não seja nada. Mas para a viúva, para a oferta da viúva, foi tudo. E posso falar uma coisa?
tem muita gente que sabe que é um parente. Aí a hora que a Karine me olha e fala assim, estava indo tão bem, uma pregação tão romântica, tão não sei o que, mas é mais forte que eu. É a hora que a gente fala assim, talvez uma moeda para você não seja nada, mas tu não bota a moeda aqui. Não é nada, mas tu não bota. Talvez R$1 para você não seja nada, mas esse exercício de botar R$1 aqui tu não faz. O que falta para você ter a generosidade de Atos 2:42? Porque corpo é generosidade também. É um exercício. Começa com a moeda. Faz um experimento para ver. Vamos voltar para cá. Então ele lança a capa e ele vai ao encontro de Jesus. Vamos para o 51. E Jesus, falando, disse: antes disso, Jesus sabia o que ele queria ou não? Sim ou não? Sabia, sabe tudo. Mas se você não declara o que tu quer, você não liga na terra o que será ligado no céu. Pede. E ao mesmo pedindo mal, o Espírito Santo intercede a nosso favor. Mas quando a gente declara, a gente está potencializando aquilo, o nosso querer, que Ele vai fazer melhor. Mas a gente tem que explicar os nossos planos. Os deles são sempre melhores. A gente tem que dizer assim, eu quero isso, isso, isso e isso. Durante o louvor estava ali, ó, que o Yuri, a Camila, o Tony e a Anne, eles façam agora o passeio que eles vão fazer e voltem para casa em segurança. Aleluia. E na minha hora vem o pensamento, mas você não acredita em mim, que eu faço sempre? Eu acredito, mas eu estou te pedindo que eles voltem em segurança. Aleluia. Brinda que teus anjos estejam com ele num local de confusão, num local de bebedeira, num local que é um local que as pessoas se confundem, que é a Rua das Pedras aqui em Búzios. Eles estão indo comer um crepe, que seja o melhor crepe da vida deles. Glória a Deus. Mas eu pedi a proteção de Deus a todo tempo, então pede. Mas Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Ele podia pedir, eu quero dinheiro, quero comer, quero uma esmola, quero não sei o quê. Ele pede para os olhos serem abertos. Então ele pede, mestre, ou rabi, que eu tenha visto, que eu volte a enxergar. Que a gente tenha em mente que o nosso pensamento nessa caminhada tem que ser sempre esse. Que a gente consiga ter olhos sem escamas. Porque o olho sem escama melhora o coração, melhora a boca, melhora o ouvido. Se eu consigo discernir a palavra, eu consigo aquele caminho que a gente já falou. A fé em Cristo Jesus fez com que Ele, de maneira incondicional, jogasse a sua graça e a sua misericórdia sobre mim, e agora eu sou um novo homem. Como é que eu posso ser um novo homem se eu não enxergo com esses olhos espirituais a minha jornada? Essa graça é a primeira graça. Existe uma segunda, que é a futura, que a pastora André falou hoje. A gente sabe que a gente está indo para um local onde não tem mazela, onde não tem dor, onde não tem sofrimento, mas é um processo que o Rogério falou também já pregando. Eu tenho que viver esse processo. Esse processo é, eu depositei a fé. Agora que eu depositei a fé, eu estou rendido. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Só termina, por favor, com 52. Aleluia. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A tua fé te salvou. A palavra vai dizer que nada que a gente faça traz para a gente o dom da fé. A fé é dom de Deus. É Ele que dá o dom da fé. E essa fé que vem, que dá o nó na garganta, que bate no nosso coração, cada um tem uma reação. Essa fé, que ela chega a ser num primeiro momento irracional, ela faz com que eu acredite. Mas por que você se transformou? Era a pergunta que todo mundo me fazia. Os caras que são estudiosos, que estão há anos estudando, buscando autoconhecimento, sentaram comigo na mesa e falaram assim, o que aconteceu? Minha resposta foi, não sei.
E ainda hoje, se me perguntarem, como é que você comprova essa fé? A minha resposta é, como que eu era? Como eu estou? Você acha que eu melhorei um pouquinho que seja? Ah não, tu mudou muito. É isso. A única forma que eu tenho de comprovar para você que funciona é através do meu testemunho. E ó, tem gente muito melhor do que eu, que já se transformou muito mais. Eu só estou no início, faixa branca ainda, mas estou indo. Mas é o nosso testemunho. Então, essa fé que é dom de Deus e que a gente deposita em Jesus Cristo, num primeiro momento a gente não tem uma experiência no sentido de ver ela se materializar. Pelo menos comigo foi assim. Aí a gente fica rendido, a gente entende que a gente é escravo, mordomo, dispenseiro de Deus. A gente entende que a gente é servo, que Ele nos resgatou. Agora eu estou rendido. Mas a minha rendição ela tem que ter essa transformação que Bartimeu teve. Eu tenho que ver essa transformação através de ações práticas. E aí eu começo a experimentar isso na minha vida. E aí num culto como esse, quando toco um louvor, eu começo a rir. Porque isso me refaz, me quebra. Quantas vezes tu me quebrou? Doeu, doeu. Machucou, machucou. Mas hoje eu entendo por que me machucou e por que doeu. Porque Ele tem um plano melhor. E qual é o plano dele? É que cada um de nós faça exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Seja para o outro comissão. Vai e fale no ponto de ônibus, fale no posto de saúde, fale no colégio, fale na padaria, fale desse amor de Deus. Conte essas histórias que estão na palavra. E se o outro vai acreditar ou não, com todo respeito, problema teu. Sabe por quê? Não sou eu, Beze, pastor Nilson, Aleluia. não é a Bethesda que vai te convencer. Mas, de tanto ouvir, a palavra, vai chegar uma hora que o Espírito Santo, no momento dele, vai mudar o teu coração. E quando isso acontecer, bem-vindo. Tu vai ser mais um maluco, louco pelo Evangelho, apaixonado pelo Evangelho, que vive o Evangelho e que não consegue deixar de apresentar esse Evangelho para outras pessoas. Aleluia. É isso. Glória. Aí, para a gente que está aqui, para terminar, se a gente que está aqui ainda não tem isso, cara, só da gente estar aqui já está bom. Só da gente estar aqui buscando mais disso já é um diferencial. Ah, mas como é que eu faço? Bom, se eu tenho consciência que eu quero mais e que existe mais, sou eu e Deus. Amanhã eu vou acordar 1 hora antes, ou hoje, nem vou esperar para dormir, vai que eu não vou, né? Vai que eu não acordo amanhã, eu tenho que acertar hoje. O pastor Samuel Mariano, que canta, não sei o quê, tem um louvor dele que ele diz que ele pegou e fez uma coisa de menino. Ele botou uma cadeira, sentou na frente e falou: hoje eu não saio daqui enquanto não falar comigo. E ficou a madrugada inteira ali, a cadeira vazia, ele olhando, vamos lá, fala. E a resposta que veio foi um louvor dizendo o seguinte: há quanto tempo, já que você me chamou, eu vou falar. Aí ele vira e fala: há quanto tempo você perde tempo com a internet, perde tempo com as suas coisas e não fala comigo, não dá atenção? E aí tem o louvor dele. A reflexão que a gente tem que fazer é: sempre, eu estou dando o meu melhor. E vou te dizer, isso é lindo. Quando a gente chega à conclusão que a gente está dando o nosso melhor, se a gente reflete, a gente vê que a gente pode dar um pouquinho mais. E aí, um pouquinho mais, a gente reflete: agora tá bom. Aí a gente entende que pode um pouquinho mais. Pode um pouquinho mais. Não é virar carola de igreja, não é virar, essa expressão católica, mas não é virar católica, é carola de igreja, não é virar ativista na igreja,
Você pode ter a tua agenda e conjugar tudo, mas é entender que o reino precisa da gente, que não foi por acaso que os nossos olhos foram abertos, que não foi por acaso que Jesus nos reuniu aqui, Aleluia. e que não é por acaso que a gente está tendo essa palavra que corta também em mim. Eu quero fazer mais, eu quero fazer melhor. Não é porque é o que a Karine leu. Por acaso a gente escolheu um devocional que foi o que mexeu muito comigo. Porque foi na época que eu falei, caramba, ninguém ajuda. E a resposta que veio desse devocional foi, quanto precisa? A pergunta que Deus fez para mim nesse devocional que a Karine leu foi, o que te faltou até agora? E a minha resposta foi, mas eu queria fazer mais, se eu tivesse mais ajuda. Ele só não fez porque não quero. Não é a hora. Então hoje em dia, com sinceridade, todo final de devocional, hoje em dia eu boto lá um apelo, pedindo para ajudar e tal, mas é para dar a oportunidade das pessoas terem o privilégio de ter os olhos abertos e encontrar esse Cristo que eu encontrei. Porque eu tenho certeza que com ajuda, sem ajuda, vai ser feito. Porque ele já me perguntou o que queres que eu te faça e eu já respondi. Que a gente possa responder o que você quer hoje que ele faça por você. É a cura? Pede, mas pede com fé, com o coração, na certeza de que vai acontecer. É uma vida de mais intimidade com ele? Pede, começa. Acorda amanhã, meia hora mais cedo, troca uma ideia com ele. Vai andar na praia, tem praias maravilhosas. Lê o Salmo 19, olhando o mar, com a grandiosidade de Deus que está no sol, que está na lua, está aqui. Que a gente possa então ter esses olhos abertos, o privilégio de poder ter os olhos abertos com vocês. Deus nos abençoe.